Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os principais centros de difusão do cristianismo ali no primeiro, segundo século, início do segundo século. Quais foram os principais centros? Como é que se deu essa propagação, né, do cristianismo? Será que Roma foi o primeiro centro cristão desde a origem, né? Como isso tem sido colocado aí pela Multiversal num vídeo, está aqui em anexo. Tá? Vamos responder a isso. Né? Bom, o movimento de Jesus, ele é todo na Galileia. Jesus prega todo na Galileia. Ele, se vai a Jerusalém, vai ou uma ou três vezes, ou poucas vezes, né? Uma vez por ano vai para Jerusalém. Para Jerusalém, a caminhada de Nazaré até Jerusalém é um pedaço razoável, não é tão simples, não é tão perto. Então, não é uma coisa que você possa fazer a qualquer momento. Né? Então, é, então, todo baseado na Galileia, de Jesus, por todas as aldeias pobres ali da Galileia, evitando as cidades grandes, Cefros, Tiberíades, não consta que ele tenha ido para lá. Depois, Jesus vai morrer, ser crucificado, e, ao que tudo indica, o movimento teve continuidade ali em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela tem como liderança Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, se converteu depois que Jesus ressuscitou. E, e é bastante respeitado lá em Jerusalém. E essa igreja em Jerusalém se desenvolve, não sem atritos com os judeus. Tá? Tiago, Zebedeu, o outro Tiago, que era apóstolo, foi crucificado depois da morte de Jesus, lá pela volta dos anos 40. E o Tiago, irmão de Jesus, foi morto, apedrejado, em 62, depois de Cristo. Né? Bom, vem a destruição de Jerusalém, Vespasiano, Tito, né? Isso nos anos 70. E aí a igreja de Jerusalém diminui bastante, senão termina. Os cristãos fogem para a cidade de Pela, que fica ali ao lado, e você já tem o cristianismo se difundindo por outras cidades. Então você vai ter centros como Antioquia, Corinto, Éfeso, Edessa, Alexandria. Né? Esses vão ser os principais centros, e Roma também, logo no início do cristianismo. Agora, Roma não é o principal. Roma vai ganhar mais destaque depois. Existe uma carta, que é a carta de Clemente de Roma, que ele escreve para os coríntios, e ali os coríntios estão com um problema ali de escolha de um sucessor, e eles pedem uma opinião para o Clemente de Roma. Aí você vai perguntar, por que haveria perguntar, em Coríntios vai perguntar para Clemente de Roma, por que haveria de falar isso? Ao que tudo indica, é porque Paulo já havia escrito para os coríntios, Paulo esteve em Roma, né? Ele foi martirizado em Roma. Então, esses coríntios então escreveram para Roma, naturalmente, para Clemente, né? Porque Clemente havia sido contemporâneo lá do Paulo. Então, para pedir uma opinião, mas não como um papa ou como uma autoridade reconhecida por toda a igreja, nada disso. Ainda não existe esse papel central de Roma, ainda não está consolidado. Então, a igreja de Roma ela não é a principal na época. Então, você tem um poder descentralizado. Né? Então, onde é que teria esse poder? Né? Esse principais centros do movimento. Então, eu falei aqui, Antioquia, o primeiro, na Síria, tá? Flávio José encontra Apião 2,39, estou me baseando nesse livro aqui, Novo Testamento, do John Stambaugh, tá? Aqui na página 134. Então, José encontra Apião 2,39, ele fala de uma colônia judaica em Antioquia bastante grande, tá? A comunidade judia de Antioquia era tão antiga quanto a própria cidade, segundo o Flávio Josefo. E, ademais, segundo o historiador da igreja do século VI, João Malalas,
houve ali, em Antioquia, por volta dos anos 40, uma perseguição contra os judeus. Mataram muitos judeus e incendiaram muitas sinagogas. Isso pode estar conectado com uma perseguição também aos judeus que teve em Alexandria 2 anos antes. Tá? E também pela resistência dos antioquenos, né, ao decreto de Calígula, de 39 e 40, para que se colocasse uma estátua dele no Templo de Jerusalém. Então, houve essa perseguição aí aos judeus. Depois, mais à frente, quando foi a Guerra Judaica, depois de tomar Jerusalém, Tito chegou a Antioquia, no meio de clamores para que expulsasse os judeus, mas recusou-se a expulsá-los, observando que, visto que a Judéia fora destruída, os judeus não tinham mais para onde ir. Isso é em Guerra do Judaica, o Flávio Josefo, 7.100. Então você veja que está tendo aí uma certa perseguição. Né? Em Atos 11, 26, se diz que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Bom, outro centro é o centro de Éfeso, na Ásia Menor. Éfeso, além de ter sido uma cidade, foi catequizada ali por Paulo, ela também foi atingida, né, afetada aí pelo cristianismo de João, com Éfeso. Né? Isso está em Eusébio, História Eclesiástica, capítulo 3.1, que ele cita Clemente de Alexandria, Orígenes e Irineu, que falam da atividade joanina na Ásia, e o evangelho de João pode ter sido, então, pregado em Éfeso. Então, é outro centro importante do cristianismo. É interessante que você tem ali, na cidade de Éfeso, alguns romanos ricos das classes equestre e senatorial, por exemplo, Sérgio Paulo. Existe uma inscrição que foi encontrada em Éfeso de Sérgio Paulo, que Paulo encontrou como governador de Chipre. Isso está em Atos 13, 7. E cuja família é conhecida por suas extensas propriedades rurais na Pisídia. Sugeriu-se que o próprio Sérgio Paulo possa ter introduzido Paulo nos meios aristocráticos em Antioquia da Pisídia, que tinha o status de colônia romana. Aqui eu vou trazer aqui um outro livro, que é isso aqui, Em Busca de Paulo, do John Crossan, que ele vai falar desse Sérgio Paulo. Que é essa inscrição aqui. Dá até para ler o Sérgio embaixo, né? Paulus em cima. Então aqui vem, inscrição fragmentária encontrada em Antioquia da Pisídia com o nome de Sérgio Paulo mencionado em Atos 13. Então veja, o Atos cita esse personagem, Sérgio Paulo, que é uma pessoa importante, rica, e existe uma inscrição que bate, confere com essa descrição de Atos. Tá? Outra cidade, a cidade de Corinto, também objeto de catequese do Paulo. Também temos um oficial romano mencionado em conexão com Paulo em Corinto, é Erasto, o tesoureiro da cidade, aparece em Romanos 16, 23. E foi descoberto também, em 1947, pedaços de uma inscrição latina em que menciona Erasto como um doador do Teatro de Corinto. E aparece lá como edil. Edil é uma espécie de um prefeito, um benfeitor da cidade.
um oficial maior. Então, pode muito bem ter sido o Erasto citado ali em Romanos 16, 23. Tá? Roma, nós temos Guerra dos Judeus, Guerra Judaica, 2,80, dizendo que havia ali uma colônia importante de judeus em Roma. Temos ali o relato de Suetônio, quando ele narra sobre Cláudio, né? E que fala que no reinado de Cláudio, por volta de 49, é o que tudo indica, houve um motim de judeus ali em Roma por instigação de um certo Crestus. E aí esses judeus que causaram esse tumulto foram expulsos da cidade ali de 49. E aparece em Atos 18:2, Áquila e Priscila que teriam vindo de Roma, possivelmente nessa época, por causa dessa expulsão. Então você tem a referência ao martírio de Pedro em Roma, já com Clemente Romano, que ele se refere a isso na carta aos Coríntios, que eu acabei de citar, e no Inácio de Antioquia, na carta aos Romanos, capítulo 4,3. Então, temos aí uma colônia em Roma, mas que não é uma colônia principal. Tanto que, quando o Clemente de Roma vai responder aos coríntios, ele não fala com autoridade como se fosse um papa. Ele fala no sentido de uma recomendação. Olha, façam isso, façam aquilo. Uma recomendação. Ele não está imbuído dessa autoridade. Tá? E ali também temos o depoimento de Tácito, né, falando sobre a perseguição aos cristãos na época de Nero, em que ele fala do cristianismo como uma superstição perigosa que atingiu Roma. Então, temos ali em Roma, então já na década de 40, na década de 50, já temos ali cristãos ali, né, a ponto de falar dessa questão do Suetônio, né, e também no tempo de Nero. No tempo de Nero, Tasso diz que essa superstição voltou a graçar, quer dizer, não é uma coisa ali de Nero, já é uma coisa que vem antes. Então, revela a presença ali de uma colônia cristã em Roma. E no Egito, em Alexandria, nós temos referências a um certo Apolo em Corinto, que ele se diz ser de Alexandria. Então, é 1 Coríntios 1,12 ou Atos 19,1. Em Alexandria também temos escritores bastante influentes, né? O judeu Filon, de Alexandria, e os cristãos Orígenes, Clemente, de Alexandria, e também vários gnósticos também, né? Como Basilides e Valentino, todos ali daquela região ali da área de Alexandria, tá? Então, a conclusão desse vídeo aqui curto é que Roma está entre as cidades que receberam as primeiras comunidades cristãs, mas certamente não é a única e nem a principal. Ela vai demorar um tempo, ainda alguns séculos, para ela ganhar esse prestígio e, em grande parte, por ser o centro econômico, né? O centro político do Império Romano. Então, isso é uma influência que vai vir um pouco mais para frente. Muito obrigado, então.